Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Alexandre Vander. Hoje nós estaremos aí comentando com vocês aí sobre a Petrobras, né, o reajuste dos combustíveis, mas levando aí numa visão mais sobre gestão empresarial, tá bem? Estaremos falando aí sobre o PPI, que é o preço de paridade internacional do petróleo, comentando também sobre a privatização da Petrobras, quando que iniciou esse processo aí da Petrobras deixar de ser uma empresa estatal, né? O ano que começou tudo isso. Falar um pouquinho sobre governança corporativa, porque hoje a Petrobras ela está dentro de um sistema de governança corporativa. Vou explicar o que é a governança corporativa e também a Lei Sarbanes, tá? Que é uma lei que vem aí para dar sustentáculo, né, que é um dos tripés aí da governança corporativa. A governança, praticamente, eu leciono, né, no curso de pós-graduação e também MBA, a disciplina de governança corporativa, desde quando iniciou, principalmente mais aqui dentro do Brasil. Então, tem uma certa pesquisa no assunto. Tem esse livro aqui de governança corporativa, que é da editora Atlas, do Grupo GEM, né? Que é escrito aí pelo José Pascoal Rossetti e a professora Adriana Andrade, que é a Bíblia da governança corporativa. Eu acho que é muito importante aí que o pessoal que atua dentro de empresas leiam e passem a entender um pouquinho o que é a governança. É um modelo de cultura, de gestão, que eu acho que vale a pena aí para que você passe a ter uma noção das mudanças e também a evolução da gestão empresarial aí ao decorrer do tempo. Daí você vai estar numa roda de amigos, por exemplo, e você vai poder dar a sua opinião de um modo até que imune, né? Não partidário daquilo que está acontecendo com o preço do combustível hoje. Então esse é o nosso objetivo. A gente está passando aí para vocês. Se tiver algum amigo aí, procura compartilhar o nosso bate-papo, que eu acho que vale a pena para as pessoas, a sociedade aí como um todo ter uma noção do que é a Petrobras hoje, como ela atua e onde ela está inserida, né? Porque nós estamos num período aí pré-eleitoral, né? O pessoal costuma fazer algumas colocações de que nem sempre são verdades, mas acaba mexendo aí com o sentimento do eleitor. Então a ideia hoje é bater um papo com vocês longe de qualquer questão de protecionismo em relação a qualquer tipo de partido, mas a gente, de um modo totalmente imune acadêmico, está passando para vocês o que é a Petrobras hoje e o modismo da governança corporativa, a Lei Sarbanes, que eu acho que tudo isso é cultura para todos nós. Tá bem? Então, até vou dar um tempinho aí, né, até o pessoal tá entrando. Eu criei o canal aí no Instagram, fazem um ano e 4 meses, nesse período aí que nós estamos vivendo da pandemia, para estar colaborando com os empreendedores, né, os donos de empresa. A gente está dando dicas sobre gestão empresarial, né, para que nesse momento difícil que nós estamos vivendo aí, o pessoal possa ter uma noção do que é a gestão empresarial das grandes empresas. E é muito tranquilo você trazer esse modelo de gestão para as pequenas empresas. Não é apenas conhecer de custo, definir preço de venda e vender. Uma gestão empresarial é muito mais amplo do que isso, que é o que a gente está colocando aí na nossa página. E também o objetivo nosso trabalho, é dar um direcionamento para esse público jovem, que é o jovem universitário, o que ele está estudando, o que ele deve estudar para ele poder trabalhar, então, aí dentro das empresas, dentro desse mundo corporativo, como ele pode construir, então, essa carreira acadêmica para ele poder chegar lá. Tá bem? Então esse é o nosso objetivo, dicas ao empreendedor e ao jovem universitário sobre os modelos de gestão empresarial. Tá bem?
Bom, nós vamos começar então efetivamente nosso bate-papo. Eu vou estar passando a visão. Se vocês quiserem estar anotando alguma questão aí sobre o que eu estiver falando, e depois no finalzinho, não mais do que 40 minutos, daí eu dou uma finalizada e vocês fazem o questionamento, ou até mesmo no vídeo que eu vou deixando gravado, essa live, vocês podem perguntar que eu vou estar interagindo através do app, o sistema de comunicação do Instagram, eu vou estar te retornando. Se você quiser também, tiver algum assunto relevante que você acha interessante sobre gestão empresarial, me escreve, a gente pode estar preparando uma live, algum material para que vocês possam estar evoluindo no conhecimento. Eu atuo em empresa há 30 anos, dou aula em graduação, pós-graduação, fiz mestrado, participei do programa de doutorado da USP, mestrado na PUC São Paulo. Então a gente tem nesse assunto de gestão, a gente pode trocar algumas ideias aí, contribuir com vocês, tá bem? Bom, a primeira questão que eu gostaria de estar passando para vocês, que eu anotei aqui, é sobre a privatização da Petrobras, tá? Então nós vamos passar uma visão para você ter uma noção de como que hoje é controlado esse preço do combustível. Época, tempo, quando aconteceu a privatização, que ela começou a deixar de ser uma empresa estatal, foi lá no ano 2006, na época do governo Fernando Henrique, tá? Então o país ele tinha poucas reservas, né? Ele tinha poucas exportações frente às importações daquilo que ele exportava, ele importava muito mais, ele também tinha uma dificuldade muito grande em relação às suas dívidas públicas. O Brasil ele era muito dependente do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, Fernando Henrique, naquela época, em 2006, iniciou o processo da privatização. Então, ele ganhou, por exemplo, aí, privatizando a Vale do Rio Doce, ganhou em partes, né? 58 bilhões de grana de quem entrou dentro do sistema para bancar então as dívidas públicas, que seriam hospitais, escola e tudo mais. O Brasil estava muito deficitário e também tinha uma inflação muito grande, quer dizer, o real não tinha valor, não era uma moeda estável, era uma moeda de poder de compra e venda, onde a mercadoria tinha um valor muito mais alto do que a moeda. Então você vendia, comprava mercadoria para proteger, porque a tua moeda no dia seguinte não tinha valor algum. Então teve aí um período de ter uma inflação da moeda de 80% ao mês, tá ok? Hoje nós estamos falando aí de uma inflação de 5% ao ano. Então imagina a bagunça que era o poder da moeda em 2006, quando Fernando Henrique assumiu. Então ele deu início ao processo da privatização, e numa delas aí ventilou-se então a questão aí da Petrobras, né, de privatizar a Petrobras. Com isso as reservas do país foram crescendo, o real tomou uma certa estabilidade frente ao dólar. Então, quando isso acontece, o grande benefício disso é o seguinte, é que você consegue viajar para os Estados Unidos e a tua moeda está equiparada à moeda principal do mundo, que é o dólar. Hoje, para você viajar para os Estados Unidos, no momento atual, devido à guerra, à crise, pandemia que nós vivemos, hoje você precisa de 5 salários teus para ter um salário equiparado ao salário dos Estados Unidos. A tua viagem custa 5 vezes mais, para importar o produto custa 5 vezes mais. Então hoje o momento é que as empresas trabalham com exportação de produto, que ela produza para exportar, porque um faturamento se transforma em 5. Tá? Então é isso que tem que ter. Nós estamos trabalhando muito com os empresários, essa questão, a tua empresa e a economia. Tá? Então fazendo um bate-papo preliminar aí, até a gente entrar efetivamente no assunto e dar continuidade a essa questão da privatização e de quando aconteceu. É bom que vocês anotem, tenham isso em mente, pelo menos você vai tendo uma noção para você conversar nas reuniões aí dentro da tua empresa, tá? Então teve toda essa questão aí da privatização, questão da importação, fortalecimento do real e tudo mais.
Bom, então a questão aí da Petrobras, qual que é o grande benefício da privatização? É de que o governo ele passa a se preocupar mais com a saúde e tal, a parte pública, e as empresas em si produzir e vender fica na mão, então, de uma organização privada, tá? De acionistas que tomam o comando, então, dessa questão das empresas. Bom, esse é o fator positivo, que o Estado se descola das empresas, se não tem mais nenhuma responsabilidade, se tiver lucro ou prejuízo, acaba ficando então na mão de quem comprou, que são os acionistas, tá ok? Então o Estado vai para a sua razão original, que é cuidar da sociedade. Essa é a vantagem. A desvantagem é o seguinte, que eu analiso como uma desvantagem, imagina o seguinte: hoje está tendo uma briga muito grande aí a nível internacional de quem é Amazonas, se é do Brasil, quem que é, fica toda essa questão aí, o pessoal falando sobre a questão da Amazonas, da riqueza e tudo mais. A partir do momento que você privatizou uma empresa tipo Petrobras, o que a Petrobras faz? Ela extrai petróleo, tá, em águas profundas, dentro da onde? Dentro do Brasil. Então você acabou vendendo parte de uma Amazônia para o mundo. Tá? Então tem que entender isso daí. Então a privatizou, legal, então privatiza a Amazônia. Então você acabou privatizando parte de um recurso natural que acabou indo para a mão do mundo, deixa de ser do governo, passa a pertencer para o acionista. O acionista quer lucro, e lucro muito bem explorado, dentro dos seus direitos. Então hoje a Petrobras, para você ter noção, eu tenho até aqui anotado, que eu pesquisei, por exemplo, 51% é da União Federal, 50,2%. O restante, 49,5%, está na mão aí de outros, que são os fundos e pensões dos Estados Unidos, que comprou essas ações, essa participação societária da Petrobras. Então, hoje não adianta o governo gritar, eu sou dono da Petrobras. Você é dono de 50,2%. O restante dos acordos são fechados, 49,5%, com os fundos e pensões dos Estados Unidos do mundo inteiro, que comprou parte aí dessa Petrobras. Então, toda intriga, todo problema que tem que se resolver, não adianta algum político falar agora, pô, eu vou lá no Senado, eu vou no STF, eu vou no Congresso, eu vou baixar uma lei, que eu vou acabar com o PPI, que é o preço de paridade internacional, que eu vou estar te explicando para você daqui a pouco o que é e quando nasceu e a época que nasceu. Então não adianta, por exemplo, o pessoal falar, pô, eu vou baixar um decreto. Baixa o decreto dentro de uma empresa, que é uma organização. Para baixar esse tal decreto, é você, como acionista, que detém 50% das ações, chamar o restante dos 49%, sentar numa mesa, lavrar um acordo de acionista, submeter isso para o órgão regulamentador do mercado de capitais, que no caso aqui no Brasil é CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e nos Estados Unidos, que é a SEC, que é a Security Exchange Commission, que é uma CVM dos Estados Unidos que protege o investidor no mercado de capital. Então esse é o caminho. Não adianta o pessoal ficar dizendo aí, pô, eu vou agora baixar uma lei, eu vou mudar a situação do combustível quando eu for eleito. Mudar como? Se ele falar o seguinte, olha, eu vou convocar uma assembleia de acionista, do qual eu sou dono 50%, e vou chamar o restante dos 49%, vou tentar baixar o preço do petróleo, daí tudo bem, do combustível, daí está falando a verdade. Mas agora se ele falar, vou baixar um decreto, vai baixar decreto como? Como que vai baixar esse decreto? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer e tentar essa resposta em quem você vai eleger aí, para visualizar se ele está falando a verdade. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente fala muito, dentro de uma gestão empresarial, tudo que você vive hoje é decisão das decisões que você tomou no passado. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, toda essa dificuldade, elevação de preço do combustível, é porque alguém lá no passado tomou alguma decisão que reflete hoje. E tudo que você fizer hoje vai refletir no teu futuro. Então, o teu futuro são as decisões que você toma em relação ao teu presente, construindo o teu futuro. Então, essa questão da Petrobras, tudo que o governo está enfrentando de problema hoje, é porque alguém tomou uma decisão do passado. Não tem como o governo querer mexer num contrato de acordo do acionista. Jamais. Isso eu vou te mostrar através do nosso bate-papo de hoje. Tá ok? Para a gente poder entender tudo isso.
Bom, então essa questão da privatização que a gente está falando, a vantagem é isso, que o governo se descola da responsabilidade, porém, quem acaba comprando um pedacinho do Brasil, que são lá as reservas internacionais, você fala, o Brasil é nosso. Não, passou de ser, deixou de ser nosso. A Vale do Rio Doce está privatizada, a Petrobras está privatizado, o teu celular que você fala que a comunicação está privatizada, a energia está privatizada. Então, tudo isso aí que você começa a ver que são os bens naturais do Brasil, você começa a ver de quem realmente é o Brasil. Então, essa é a crítica em relação às privatizações. O benefício é que o governo passa a ser o próprio governo. A minha grande crítica em relação a isso é o seguinte, eu entendo assim, de que o sistema presidencialista é uma única pessoa tomando decisões junto com seus ministros. Então ele pode tomar uma decisão errada. No sistema parlamentarista existe então um grupo de ministros que tomam decisões e daí determina, diminui essa decisão aí de um único presidente e passa então um grupo de ministros tomar as decisões. Estou passando isso para você refletir daquilo que é melhor para você tomar a tua decisão. Presidencialismo, parlamentarismo, assim mais ou menos por diante, para que você possa ter uma reflexão. Bom, então, privatização da Petrobras ocorreu em 2006, começou a ocorrer, ela começou a deixar de ser estatal, para a gente entender o que está acontecendo hoje no governo Fernando Henrique. Tá bem? Bom, daí entrou-se o Fernando Henrique e tal, ele privatizou, teve um problema aí de que era para aumentar as reservas, os fundos tiraram o dinheiro, ele sofreu no finalzinho, teve que buscar dinheiro no FMI, as privatizações não trouxe talvez o resultado tão esperado, e daí ele perde a eleição, entra o Lula, tá, que é o governo lá em 2010, 2009 e tal, e começa essa outra parte aí da gestão para você entender o porquê hoje o preço do petróleo está no modelo que está e como tudo isso aconteceu, tá? Então não adianta o governo de hoje falar, eu sou dono, vou dar uma cartada. Não, não é dono de mais nada. Quem é dono da Petrobras hoje, o governo é 50%, o restante está na mão e eles têm o mesmo direito dos caras de 50%. Se você estudar contabilidade societária por ações, você vai avaliar o seguinte, quando a parte entrante deter 20% do patrimônio líquido, a parte entrante passa a tomar deliberações e a sentar na mesa junto com os outros acionistas, dizendo qual que é o destino da empresa. Então, por isso que 20% dá direito a qualquer acionista sentar na mesa e levantar a voz e dizer se vai investir, se não vai desinvestir, como é o plano estratégico de uma empresa. Então, hoje você tem 40% de investidor dentro da Petrobras, que é o dobro de 20%. Então, a voz alta não é tão mais tanto quanto do governo. Tá bem? Então, fica claro a vantagem e desvantagem da privatização. Tá bem? Entra recurso, mas depois é acionista tomando conta. Bom, então isso aconteceu em 2006, daí entra o Lula, tal, vai governando, a Petrobras já estava lá nos Estados Unidos negociando as suas ações, já existia um modelo de governança corporativa, vou explicar rapidamente o que é a governança corporativa, no meu site G-Company tem uma página só explicando o que é governança corporativa. O modelo de governança corporativa é o seguinte, é um modelo que protege o mercado de capitais, procurando uma equidade de interesses das partes interessadas, que envolve o modelo de gestão do conselho da administração, a diretoria executiva e as partes interessadas da empresa, visando proteger o quê? Os investidores minoritários e que eles tenham direitos iguais sobre o desempenho de uma empresa. Tá? Isso é governança corporativa, mais ou menos, está no resumo, mas é esse livro todo aqui, tá? Que fala sobre governança corporativa. Qual o sustentáculo da governança corporativa? Que sustenta a governança corporativa de pé? Os princípios da OCDE, de que as empresas são vistas como verdadeiros estados, verdadeiros países ambulantes. O Cadbury Report, que diz o seguinte, de que a responsabilidade de toda a gestão recai sobre o conselho da administração e a diretoria executiva. E tem a Lei Sarbanes, que é os 3 tripés. A Lei Sarbanes fala o seguinte, se o responsável é o conselho e a diretoria executiva, se o conselho e a diretoria executiva fizer algum fraude contra o mercado de capitais, eles vão preso.
e todos os seus bens são confiscados. E eles podem pegar pena de até 20 anos. Então, começa a ter uma sensibilidade do que é uma Petrobras governança corporativa. A partir do momento que privatizou e ela começa negociações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o que acontece? Agora, se você pensar e você vai entender por que o Conselho da Administração da Petrobras respondeu por todo a questão de que teve lá da corrupção dentro da Petrobras, e por que eles foram presos. Nessa época eu estava dando aula de governança corporativa na FAP em São Paulo, falando sobre esse livro. Eu conhecia muito bem o que era governança, e eu disse, olha, os caras vão ser presos. Lá os alunos falaram, não vai terminar em pizza. Falei, se terminar em pizza, a gente joga esse livro fora, deixa de existir governança corporativa, não existe mais mercado de capitais. Tá? Então não adianta, a Petrobras hoje ela está dentro de um sistema que chama mercado de capitais, crime do colarinho branco, que manda prender o conselho e a diretoria executiva por qualquer fraude de que existir contra os interesses dos minoritários e se cometer crime contra o mercado de capitais. Tá bem? Numa outra hora a gente pode explorar isso daí com maior relevância, senão a nossa live acaba ficando muito estendida, o que é crime contra o mercado de capitais. Mas é isso, então tem essa seriedade da Petrobras a partir do momento que ela privatizou e que ela tem governança corporativa. Por exemplo, se uma empresa quiser negociar ações na Bovespa hoje em São Paulo, tem nível 1, nível 2, nível 3 de governança corporativa e a Bovespa+. Se ela está no nível 1, ela não transmite tanta segurança. No nível 2 melhora, no nível 3. E o Bovespa+, é uma empresa que tem todos os padrões de ética, de gestão, de divulgação de resultado, de lucro muito bem definido, com acordos muito bem assinados, tudo muito bem encadeado para proteger o investidor da Bolsa de Valor. Tá? Então a empresa pisou na Bolsa de Valor, a responsabilidade é muito grande. E recai sobre quem? Sobre o conselho e sobre o diretor executivo. Daí você fala, bom, quem faz parte do conselho? Por que aconteceu algumas prisões no Brasil? Não vou ficar explorando muito isso. Se a Petrobras tem 50% do governo, o governo faz parte do conselho. Então o presidente diretamente acaba fazendo parte por todas as decisões tomadas dentro da Petrobras. Se ela mexer no balanço patrimonial, se ela criar algum subterfúgio hoje para reduzir o preço do combustível de um modo ilegal. Quem acaba respondendo? Acho que agora os políticos brasileiros estão aprendendo. Eu tenho um artigo no site G-Company, que está escrito lá há muito tempo, que eu escrevi o seguinte: será de que os políticos brasileiros conhecem a governança corporativa? Eu coloquei esse ponto de interrogação e daí eu escrevi o que é a governança corporativa. Daí eu escrevi, parece que não, porque o que eles fizeram em 2010, outro tempo, acho que eles não conheciam, porque se eles conhecessem, jamais o diretor da Petrobras daquela época faria o que fez, tá? Então recai sobre o conselho, se o governo é dono de 50%, então você passa a começar a entender hoje por que o governo ele passa a atuar de um modo um pouco mais diferente quando fala mexer e controlar o preço do combustível da Petrobras. Beleza? Então entendeu? Questão lá, quando iniciou a privatização, o governo Fernando Henrique começou a deixar de ser estatal, a Petrobras migra para buscar grana lá nos Estados Unidos e ela entra na aderência da governança corporativa. A governança corporativa diz o seguinte: qualquer crime responde o conselho. A lei Sarbanes fala, manda prender e confisca os bens dos conselheiros e do diretor. Então tem que tomar muito cuidado com isso se você trabalha numa empresa que tem ações lá na Bolsa dos Estados Unidos, tá bem? Estude a lei e a governança corporativa. Bom, então falamos desses 3 modelos, eu falei que eu faria até um pouquinho mais rápido hoje. Toda terça-feira eu quero falar alguma coisa aí sobre gestão empresarial. Agora, o que é PPI? Preço de paridade internacional. Tá? O que é esse PPI e quando foi assinado isso? Tá? Eu estou com a matéria aqui aberta no site, você pode até colocar depois aí. Em 2016, tá? Em 2016, o governo Temer, Michel Temer, junto com o Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras na época, tá? Eles assinaram um acordo junto com os demais acionistas da Petrobras, que é os 49%, e nesse acordo que corre quase que no mundo inteiro, por isso que eu digo que nós estamos sofrendo hoje as decisões do passado, e o que você fizer hoje
vai refletir no teu futuro. Por isso que é importante o planejamento estratégico. Bom, o que os caras assinaram lá na época lá, tá? O Temer, o que ele assinou? Ele assinou o seguinte: o preço de paridade internacional. Então, hoje o preço que se pratica aqui dentro do Brasil, se tiver qualquer elevação no preço do barril do petróleo, que é uma commodities, em dólar, praticado e comercializado no mundo, que é uma cesta lá mundial, se tiver uma alteração para baixo ou para cima ou para baixo, tem reflexo aqui dentro. Então você entendeu o que está acontecendo? Então, o preço que nós pagamos do petróleo aqui, você está pagando em dólar, você recebe em reais e paga em dólar, porque está equiparado o reajuste do preço de acordo com o barril do petróleo a nível internacional. Hoje o petróleo fechou, aqui a notícia que a gente está tendo, fechou a $100, tá? O preço do barril. Então é um preço de que aflige o nosso bolso. A Petrobras, em outra época, comercializou o preço a $70. Teve época que foi a 50 e a $40. Quando vai a 50 e 40, a Petrobras tem prejuízo, tá? Que é o que aconteceu aí durante muito período de tempo. Quando ela tem prejuízo, o acionista da Petrobras não retira dividendos, ele não vê a cor do dinheiro, ele amargura prejuízo. Então isso aconteceu, eu tenho lá no site, se vocês entrar lá em análise fundamentalista, eu tenho lá os dividendos distribuídos da Petrobras. 2010 distribuiu 9 mil, tá? 9 mil reais. 10 mil, 16 tal, 2008, 2 mil, 7 mil, 6 mil, agora que distribuiu 72 milhões para os acionistas, por causa desse efeito aí do aumento do combustível. Agora que os caras estão começando a ver a cor do dinheiro. Então eles amarguraram um grande período sem ver a cor do dinheiro, porque o preço do barril do petróleo estava lá embaixo. Agora subiu. Agora eles estão começando a recuperar esse investimento. Se eles amarguraram todo esse período aí sem ter retiradas e dividendos e a empresa em prejuízo aí por diversas consequências, agora que ele vai estar, eu queria que você visualizasse como acionista, não como o cara que está abastecendo, para visualizar se o governo tem condição de mexer nisso. Agora que ele está começando a ter um retorno do seu investimento, alguém vai lá sentar no Congresso, no STF e mudar a regra do jogo, do PPI, de hipótese alguma. Então o Temer assinou o seguinte: sempre que aumentar o preço do barril e sempre que aumentar o dólar, a taxa da conversão do dólar aqui dentro do Brasil, a Petrobras é beneficiada, porque ela é comercializada em dólar. Então o preço do barril hoje é $100 e a taxa do câmbio hoje, tá? Em 5,30, tá? Então a Petrobras está sendo muito beneficiada por tudo isso que está acontecendo, tá? Então, fechamento do petróleo, está perguntando, se você pegar o Yahoo Financial, o site Yahoo Financial, a primeira capinha lá, que é o Eric Lemes que está perguntando, você vai ver, colocar no Google Yahoo Financial, você vai visualizar o preço, as principais informações, lá em cima está o preço do petróleo, tá bem? Além do Bitcoin e tudo mais. Se você colocar também no Google aí PPI, preço de paridade internacional, você vai ver que foi assinado isso daí em 2016 no governo Temer. O que eles visualizaram nessa época, até o Pedro Parente comenta, que era o atual presidente da Petrobras. O que eles enxergaram e por que eles assinaram? Eles enxergaram o seguinte, de que existe a lei da oferta e da procura. Eles enxergaram que tem muita oferta de petróleo no mundo e de que a Petrobras ia entrar num ambiente mundial, concorrendo ao ambiente mundial, e por excesso das ofertas, o preço do petróleo, do barril aqui do combustível ia cair. Tudo bem, isso cai quando tem muita oferta, quando está todo mundo oferecendo petróleo para o mundo, daí o preço do barril cai. E beneficia então aqui dentro, beneficia aqui dentro a gente que abastece. Tá certo? Então você paga um preço menor porque você entrou numa cesta onde está todo mundo oferecendo petróleo. Mas quando ocorre o inverso, a gente acaba pagando o pato, que é o que está acontecendo agora. Bom, por que hoje o petróleo está subindo muito? Tá? Primeiro, nós estamos tendo lá a guerra, tá? Lá da Rússia.
E os Estados Unidos estão fazendo uma outra guerra, numa questão aí com a Rússia, que deixou de importar, que é uma guerra econômica. Falou, fica então aí com o teu petróleo, eu não vou mais comprar petróleo de você. Bom, se os Estados Unidos falou isso, ele vai disputar compra de petróleo com outros países, com outras fontes. Se ele começa, os Estados Unidos, com aquela economia como um todo, deixou de comprar da Rússia e começa a comprar, buscar petróleo no mercado, o que acontece? O preço do Brasil sobe, vai lá em cima. Quem que vai mexer nisso agora? Sendo de que o Temer, em 2016, assinou um acordo dizendo de que o preço do petróleo segue o preço de paridade do Brasil a nível internacional. O governo atual vai chegar lá e falar, eu vou no Congresso, eu vou no Supremo, eu vou no STF aqui do Brasil para derrubar o preço. O cara de lá de fora solta uma bomba aqui dentro, fala, fazer o quê? Vem conversar comigo. Eu sou dono de 49% desse negócio e eu amargurei durante 10 anos, não vi dividendos, agora que eu estou vendo dividendos. E eu sou protegido pela lei Sarbanes, governança corporativa. Como que você vai reduzir esse preço? Não pode. Se ele reduzir, o que acontece? Vem a lei Sarbanes. O que a lei Sarbanes faz? Manda prender os administradores que tomaram ações contra os investidores minoritários. Então dá para você entender de que o governo está amarrado hoje por uma questão que foi tomada uma decisão no passado. Se não tivesse essa paridade internacional, estaria a Petrobras praticando o seu preço como que era o preço lá em 2010 e a gente não sentia tanto esse efeito. Então nós temos que entender as mudanças do governo e não pegar hoje um governo e massacrar o governo atual por decisões do passado. O governo não pode fazer nada. Se fizer, ele tem que nos avisar como que ele vai fazer tudo isso daí. Tá bem? Então nós estamos vivendo essa época aí, o preço do barril do petróleo subindo. Por quê? Até os chineses estão querendo que acabe essa guerra para que o preço do petróleo hoje caiu 6%. Tá? Até os chineses, todo mundo está querendo que acabe essa guerra, porque o combustível não está só aqui no Brasil. Todo país que aderiu a esse PPI está sofrendo esse impacto hoje. E pior do que isso, estamos vivendo uma guerra lá de que está traduzindo em incerteza no mundo como um todo. Quando causa incerteza no mundo como um todo, o que você acha de que os investidores compram para se proteger? Eles investem na Bovespa? Não. Eles compram empresa? Não. Eles investem nas empresas? Não. Eles compram o quê? Dólar. Se eles compram dólar, o dólar sobe, por isso que hoje está aí 5,30. Então ele começa a subir. Então nós estamos vivendo dois momentos totalmente reversos. O preço do Brasil, do barril subindo e o dólar também subindo. Por isso que está aí a 6, 7 reais. E se tiver, ou a guerra continuar, tiver mais algum problema, vai a 20 e não tem quem segura. Como que vai segurar tudo isso aí? Vai mexer na onde? Faz um acordo com os acionistas, protocola isso na CVM aqui no Brasil, que é o caminho normal, e na SEC nos Estados Unidos. Caso contrário, o acionista majoritário está burlando a lei da governança corporativa. Não estou falando nem de preço, estou falando a questão daquilo de que o modelo da gestão daquilo que está acontecendo hoje dentro do Brasil, para você entender. Pessoal que está chegando agora, eu vou deixar a live gravada, daí você escuta depois desde o início, tá? Para você ter noção aí sobre a questão da governança corporativa. Ficou claro, pessoal, essa questão aí do preço de paridade internacional, que foi um documento assinado em 2016, tá certo? Que reflete agora. Então, o que nós estamos vendo na sociedade hoje? Reflexo de uma privatização, que foi lá em 2006, reflexo de diversos problemas de corrupção que teve dentro de um período, dentro da Petrobras, por isso que fortaleceu a governança corporativa, e o reflexo do PPI que foi assinado em 2016 pelo governo. Tá? Bom, é isso daí, tá? Mas para vocês refletirem, a intenção não é assim, não é nenhum papo político, é um papo acadêmico daquilo que acontece dentro de um país, de que ele entra dentro do mercado de capitais, ou uma outra hora eu posso explicar isso para vocês, o que é a governança corporativa. Tá? Quando acontecer de ter uma queda a nível internacional, automaticamente a Petrobras vai reduzir tudo aquilo de que ela está hoje nos preços que ela está praticando. Beleza? Bom, agora vamos falar o seguinte da composição do preço que você paga em torno de 6
6,70. Eu cheguei aqui em 6,68, que é o custo que paga hoje lá no posto quando você abastece. E essas informações eu peguei do site da Petrobras. Se você colocar aí formação de preço da Petrobras, está aqui, composição do combustível da Petrobras, você vai entrar num site, é só me mandar um WhatsApp ou mandar alguma informação, eu te coloco lá Petrobras, formação de preço. Eu peguei de lá e montei, chegando hoje ao valor que nós estamos pagando, tá certo? Pelo combustível, dá justamente R$ 6,70, tá? Então vamos falar como que é formado essa questão. Pessoal que está nos assistindo, se você nos seguir aí no Instagram, tá? E compartilhar com seus amigos a nossa página, nós destinamos ela para dicas sobre gestão empresarial e orientação ao público jovem universitário. É diferente você amanhã sentar na mesa para conversar com o teu diretor, se ele puxar os cabelos e falar os custos estão subindo, você entender bem, você explicar para ele por que está subindo. Porque tem muita gente que fala que está subindo, é problema de A, B e C, não. Problema de uma gestão aí de que vem de anos e anos e o reflexo está sendo na data de hoje. Tá bem? Bom, e agora você vai começar a ter noção de quando o custo vai começar a cair. Se você tiver uma noção seguinte, você trabalha dentro de uma empresa, acabou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então os Estados Unidos vai começar a comprar, na Bahia está 8,30. Então tem que vigiar aí, tá? Tem que vigiar e ver. O Eric Lemes está falando que está 8,30. Tem que vigiar porque não pode fugir muito disso, não. O preço ele é a nível nacional, nós somos São José dos Campos e tem uma refinaria aqui do lado, e o preço que a gente paga aqui é o preço que tem que pagar lá. Por quê? É diluída essa questão do frete e da distribuição a nível Brasil. Tá? Senão eu ia sair daqui, ia para a Bahia, quando eu voltava eu ia pagar R$20 por causa da distância. Tá? Então, e aqui eu iria na refinaria e abastecer direto ali na refinaria a R$4. Tá? Então o governo ele é justo a distribuição no Brasil como um todo. Então é questão de você visualizar aí. Entra no site da Petrobras que você vai achar o Lemes que está falando 8,30, que você vai achar isso daí, o preço da Petrobras, considerando todo o processo da distribuição. Bom, então é legal para você sentar na mesa e você discutir, ter uma sensibilidade de quando vai cair. Quando que vai cair o preço do petróleo? Terminando a guerra, tá? Lá da Ucrânia com a Rússia, começa os Estados Unidos a importar os produtos, daí automaticamente, ou se os Estados Unidos não continuar brigando lá com a Rússia vai jogar petróleo para outros países. O Brasil, que tem hoje um bom relacionamento, pode importar e vai ter essa redução natural. Então nós estamos vivendo um momento de guerra, por isso que está subindo o petróleo. E também com o dólar alto, quando você começar a ver que o câmbio está caindo, automaticamente o preço do combustível também vai cair. Tá? Então é essa noção que você tem que ter para não ficar vendido aí dessa questão. Pessoal, para o ano que vem está previsto uma forte injeção de capital esse ano dentro do Brasil, porque o dinheiro não foge. A mão invisível do mercado, os caras apenas retraem esse dinheiro. Está em guerra, os investidores não estão investindo. Quando terminar esse problema que nós estamos vivendo, vai jorrar dinheiro, e o Brasil é um país de que está aos olhos dos investidores por toda a sua reserva natural aí que ele tem. Tá? E o poder de crescimento aqui dentro do Brasil. Então fique esperto, aí você que é um jovem, se prepare, estude para você galgar aí posição dentro da empresa. Aí. Em 2010 as empresas procuravam controller, não achava. Hoje está sobrando porque tem muita gente desempregada. Tá bem? Então é essa época de você começar a estudar. Bom, então vamos lá fechar como que é a composição em 668 de acordo com o site da Petrobras. Já estou terminando meu bate-papo, daí vocês fazem as perguntas aí, tá? Como que é a composição? Pessoal, ICMS, R$ 1,75. O ICMS, que é dos estados, dentro da composição do preço, representa 26,2%. Tá? Por isso que a União, o presidente está forçando os estados a reduzir o ICMS e já taxou que seja uma alíquota única, um valor único. O que ele quer dizer com isso? Bom, se nós já estamos sofrendo por uma questão, por quê? Está amarrado ao PPI, que sobe o barril, e daí sobe o dólar,
e automaticamente a base é sobre esse custo, aumenta a arrecadação dos impostos, né? Então aumenta a arrecadação. Quando sobe isso, concorda que os estados estão ganhando grana pra caramba? Porque eles estão aumentando, a base deles sobe e está ganhando em cima de quem? Do próprio consumidor, porque o consumidor brasileiro. Daí a própria oposição fala, pô, o petróleo está subindo, o que é esse governo? E do outro lado ele ganha porque ele está arrecadando mais, porque a alíquota do ICMS é em cima sobre esse preço do barril do petróleo comercializado a nível mundial. Então se o governo for tão bonzinho assim, o que ele tem que fazer? Reduzir a sua alíquota, que é o que o governo está fazendo e já fez com o federal, que desde 2018 parece ele taxou e não deixou mais subir o imposto federal, tá bem? E agora nessa semana ele reduziu a zero a arrecadação federal, como ele fez aí na época aí da pandemia para beneficiar a população. Eu estou falando das atitudes do governo, não estou defendendo o governo, estou falando do que ele fez, tá bem? Bom, então os estados, ele representa hoje 26%. A distribuição, para chegar daí até na Bahia, onde vocês estão, 0,97 centavos. Então, quando eu estou pagando aqui, eu estou pagando 0,97 centavos para isso. Pago 0,69 centavos em PIS e COFINS. A Petrobras tem um ganho aí, que é o custo dela de 2,37. Mais o etanol de 0,9 dá então 6,68. Somando isso dá o meu 100%. Se somar o PIS e o COFINS com o ICMS, olha só a surpresa, 36% é imposto. Agora se você, o cara é governador, o cara é presidente, está vendo guerra, está vendo a população aí sofrer demais com a elevação desse preço, pressionando a inflação, é justo pagar 36% de imposto para o governo? É isso que tem que colocar em reflexão. Tá bem? Que é o que hoje está sendo definido, aí daí vocês acompanham o que o governo está fazendo em relação a reduzir ou taxar o ICMS numa alíquota única de recolhimento. Tá bem? Então, além de todo esse impacto, agora vamos voltar, além do PPI que o Temer assinou, a guerra que o preço está subindo, os estados estão sorrindo à toa, porque sobe tudo isso, eles arrecadam mais no momento que nós estamos na contramão. Tá bem? Então, você tem que pressionar alguém, vocês têm que saber quem deve pressionar. Bom, pessoal, falamos então da privatização, da governança, da Lei Sarbanes, do PPI. Se entrar no nosso site tem toda essa informação, que é o que eu gostaria de estar passando para vocês aí sobre a questão da paridade e que hoje praticamente... Olha só a Petrobras, eu faço análise da Petrobras desde o ano 2009. Em 2021, ela teve um lucro aí, deixa eu pegar... Ela teve um lucro no ano passado de 107 bilhões, tá? De grana que entrou de lucro na Petrobras. Desse lucro que ela teve aí por esses benefícios todos da elevação, tem até na página aí eu comento sobre o desempenho da Petrobras e sobre essa questão toda. Ela distribuiu de grana para os investidores 72 bilhões. É a maior distribuição da série histórica, tá ok? Por que isso? Agora não tem desvio, não tem corrupção. Entra puro lucro, vai para a mão do acionista. Tá? Então, se você comprar a ação da Petrobras, você, quem comprou, quem teve, nadou aí de ganhar dinheiro sobre tudo isso. O Rocha está perguntando se eu dou aula particular, eu dou aula de coaching, de formação, dou aula nas faculdades. Também eu dou uma aula que seria de mentoria. Tá? De mentoria diretamente eu e o aluno, dou aula, já dei aula dentro da Embraer, dentro do Banco BTG, que é banco de investimento, na Eurofarma, eu e o diretor, tá? Então sento do lado e dou aula aí de governança, gestão empresarial, também dou aula em turma, se você entrar no site aí, você vai ter lá www.gcompany, daí você vai ter nossos serviços, cursos, se você ver cursos, tem lá os preços, valor em turma, e individual a gente também dá aula individual. Bom, então é muito importante isso, pessoal, reflexo, queda do preço, só se parar a guerra,
e mexer no PPI, se você vê algum candidato aí dizendo que no dia seguinte, eu até vi um candidato que eu tenho uma boa afeição em relação a ele, ele disse, se eu ganhar as eleições no dia seguinte, vocês vão ver no jornal, preço reduzido da gasolina, só conversa, só conversa. Se ele falar, se eu ganhar as eleições, eu vou chamar todos os acionistas da Petrobras, e eu vou mexer no PPI e vou colocar uma nova carta de intenção para apreciação, para submeter para a SEC nos Estados Unidos e CVM, eu vou comprar essa briga, tudo bem. Como que ele vai baixar o preço de algo que ele é dono apenas 51% e ele é um cara que é o presidente e tem 49%, muito mais sábio do que ele, inteligente, que investe no mercado e conhece a lei Sarbanes e a governança? Como que ele vai mexer com esses caras, que são peixes grandes? É muito difícil, tá bem? Então essa questão aí, por isso que a única, fechando o nosso bate-papo, o único mecanismo que eu coloquei lá, que o governo pode mexer, é nos impostos. É reduzir a carga tributária, pelo menos está servindo para isso. Nos impostos, agora mexer na gestão é impossível, só se ele mexer na lei da governança e naquilo que foi estabelecido. Bom, pessoal, isso, o que a gente tem que torcer? Para a guerra, o dólar ficar melhor frente, o real ficar melhor frente ao dólar. Para finalizar nosso bate-papo, vou dar uma noção para vocês sobre a economia. Os 4 indicadores, que é o quarteto da economia que nós escolhemos, que eu estou colocando no site para você administrar melhor e ter noção da tua empresa. Primeiro é o IPCA, que é o indicador da inflação, o PIB, que é tudo que vai se produzir no Brasil, o câmbio, que é a taxa do dólar, e Selic. Em relação à semana passada, o IPCA, que é a taxa da inflação, estava 5,65, agora foi para 5,45. O Banco Central baixou um pouco a sua projeção em termos da inflação. O PIB era 0,42, ele está acreditando um pouco mais, dizendo que o PIB, a produção desse ano em relação ao ano passado, vai crescer 0,49. O câmbio era 5,40, o Banco Central está trabalhando com 5,30, então ele já está enxergando algumas questões aí de melhoras em relação à economia mundial. É só o lemãozinho galego lá não apertar o dedo e virar aí uma guerra nuclear, que é o que ninguém espera, tá? Mas as coisas se resolvendo naturalmente, se virar alguma coisa pior, derruba tudo isso que eu estou falando, aí não tem PPI, não tem mais nada, tá? Eu estou dizendo dentro de um cenário normal. A taxa Selic, o governo aumentou para 12,75, tá? Então ele está segurando as suas reservas e está dizendo que as empresas têm que crescer com o seu próprio lucro. Se for buscar dinheiro no banco, o dinheiro vai estar mais caro. E se uma empresa tiver, para terminar o nosso bate-papo, um ROI, que é o Return on Investment, a rentabilidade da empresa for inferior a 12,75, ela entra num grau de alavancagem financeira negativa. Então, os juros que ele paga para o banco começa a ser mais alto do que o que ela produz de lucro. Então, com o tempo, ela entra em dificuldade financeira. Um outro ponto, que é o nosso bate-papo, é a economia ligada à gestão empresarial. Se o ciclo da empresa for de 90 dias, por exemplo, ela vende para o cliente para receber em 60 dias, ela tem um estoque de 30 dias, e ela paga o fornecedor, por exemplo, em 15 dias, sobra 60 dias para ela, certo? Por exemplo, tem um estoque em 30 dias, paga o fornecedor em 30 dias e vende para o cliente em 60 dias, então ela tem um ciclo de 60 dias. O banco vai bater na porta dela para cobrar o juro a cada 30 dias. Então, quer dizer, a força dela demora o dobro do que o banco. Então, se o banco cobra 2%, 4%, o banco cobra 4%, mais 4% vira 8%, porque ela não conseguiu colocar o dinheiro dentro dela. Então, se ela tem 4% e o banco 4%, por exemplo, o ROI da empresa 4%, a taxa de juro 4%, só que ela vende, ela recebe em 60 dias. Ela vendeu ou não recebeu? O banco vem em 30 dias, 4%. Ela vende de novo, o banco 4%. 4% virou 8%. Então o ciclo dela é de 60 dias e o banco trabalha em 30 dias. Então, para ela fazer frente ao banco, ela tem que ter a mesma taxa do banco e ela tem que ter o mesmo ciclo do banco. Tá ok? Isso daí é gestão de capital de giro. Bom, beleza. Esse daí é o nosso bate-papo. Estou finalizando a nossa live. Se tiver alguma pergunta, vocês podem escrever, eu tento responder. Ou senão eu vou gravar a live e vou deixar lá no nosso canal, aqui na página, e depois eu coloco no nosso site.
Toda terça-feira, bate-papo sobre gestão empresarial, desde que vocês se inscrevam na página e nos tragam assuntos, tá bem? A gente tem que ter a saída e volta aí. Um grande abraço, pessoal. É isso daí que eu tinha que falar de preço, paridade, petróleo. E torcer para acabar a guerra, reduzir o barril a nível internacional e o real ficar mais forte em relação ao dólar. Daí a gente volta à nossa vida aí de pagar R$ 4,50 o combustível. Valeu, obrigado, excelente que o Lemes comentou, legal te conhecer, se inscreve aí na nossa página para a gente trocar conhecimentos. Né? Última pergunta do Lemos, pode fazer, pessoal, tem uns 5 minutos aí. Eu estou pensando em fazer uma live de como você tornar-se um controller, ou atuar na controladoria, ou implementar a controladoria. Eu cheguei ao cargo de controller, participei da implementação da controladoria nas cervejarias Kaiser e defendi a minha dissertação de mestrado em cima de controladoria EVA, Economic Value Added, aplicado como um sistema de gestão empresarial. Então dá para a gente conversar um pouco sobre isso. Tá, o Leme está perguntando se esse é o momento de compração da Petrobras. Eu faço análise fundamentalista, mas a minha função é mais para aprender o que está acontecendo dentro das empresas, para a gente trazer isso para média e para pequena, mas nada impede de eu te falar se vale a pena ou não comprar a ação da Petrobras. Eu tenho a série histórica aqui, eu vou te dar um toque, que eu vou te falar do comportamento das ações, e você, por livre e espontânea vontade, você pode comprar suas ações aí. Sobre o teu risco. Bom, a Petrobras ela chegou a valer em 2008 R$ 27 as ações, em 2009 foi para 41, tá? Quando subiu, pegou o pico, e daí veio a grande surpresa indesejável da Petrobras. Daí 41, 30, caiu para 23 em 2011, daí quem comprou perdeu muito dinheiro, tá? 19. Em 2014 caiu a R$ 9,00, 8,57 em 2015. Imagina quem comprou a 41, ficou guardando essas ações, quanto que perdeu de grana devido à corrupção da Petrobras. Em 2016, ela foi para R$ 16,94, 2017, 16,05, 2018, 25,40, 2019, R$ 32, tá? 28 em 2020, agora ela está 30,70 em 2021. Pela distribuição de dividendos que ela fez, que ela jogou no mercado, eu acho que existe uma tendência aí de valorização das ações da Petrobras, tá? Se você não ganhar na valorização, você vai começar a ganhar em dividendos. Então, quem investe ou ganha em dividendos ou ganha em valorização das ações. Pelo modelo de governança corporativa, ter fraude hoje dentro da Petrobras, muito difícil. Pelo menos acho que o pessoal aprendeu aí o que é cometer corrupção dentro da Petrobras. Hoje nós estamos pagando a conta, tá, da corrupção. Hoje nós estamos pagando conta da corrupção que a Petrobras está reembolsando os investidores lá dos Estados Unidos. E pior do que isso, que eu queria comentar com vocês, que eu esqueci, o seguinte, vamos supor, daí vem alguém e fala, tem que o governo dar subsídio para a população, né? E daí o cara quer ganhar a eleição, começa a falar isso, dá subsídio, o governo tem que bancar esse aumento. Pessoal, você acha justo o governo pegar o dinheiro dele, que é para investir em educação, investir em segurança, em saúde, construir as rodovias, ferrovias. Por um lado, a Petrobras enche o bolso dos acionistas de grana, porque está subindo, está lá no PPI, na paridade internacional. Daí o governo vem e pega o nosso dinheiro, tá, para reduzir o preço do combustível internamente, sendo que no final ele está enriquecendo o cara que comprou ações da Petrobras e lá de fora. Você acha que é o melhor caminho? O governo dá subsídio hoje, segurar aqui dentro, sendo que a válvula está aberta lá fora, na paridade internacional, e ele não consegue mexer nisso.
Então é uma questão de reflexão quando alguém coloca aí algum candidato dizendo aí que o governo tem que bancar. Vai acabar saindo no nosso próprio bolso. Você vai pagar a gasolina mais em conta, só que você vai estar pegando um dinheiro que é para construir as rodovias, ferrovias, tá certo? E melhorar a comunicação entre os estados, e tá pegando esse dinheiro, dando para a gente mesmo, e do outro lado o cara, o acionista da Petrobras, sorrindo à toa, porque está com o PPI, e quem assinou isso foi o Temer, lá em 2016. Tá bem? Então, antes de você eleger um candidato, você tem que conhecer o seu programa de governo, tá ok? Porque toda a decisão de hoje reflete lá na frente, o que nós estamos sentindo hoje é a decisão do passado. Legal, pessoal, quem entrou agora, eu vou deixar gravada a live aqui no canal, tá? E vou colocar, talvez, lá no site da G-Company e também no canal do YouTube para vocês assinarem. É um assunto que eu acho que vai assistir, é um assunto que vale a pena você ter noção para não ficar aí, por exemplo, se deixando se levar por conversas de que não são assim tão verdadeiras. Se fosse, pessoal, pode ter certeza que se o governo pudesse mexer no PPI, ele já teria mexido já há muito tempo. É que ele foi lá, bateu, tanto que ele tentou mexer, por exemplo, de que o Castelo Branco, o governo atual demitiu o cara, tirou, colocou agora um outro presidente. Mudou alguma coisa? Mudou absolutamente nada, tá bem? O mercado de capitais é muito mais forte. Quando uma empresa entra na Bovespa, na NYSE, nos Estados Unidos, as obrigações mudam de um modo muito amplo. Estudem governança corporativa e a lei Sarbanes. Pessoal, isso daí, acho que não tem nenhuma pergunta a mais aí, agradeço a participação de vocês, me mandem algum tema para a gente discutir na próxima terça e a gente evoluir em termos de gestão empresarial. Um grande abraço, até a próxima.